Eu gosto muito de ver a micropolítica nessa perspectiva da autorresponsabilidade. De que forma o que eu estou fazendo no mundo é uma ação de resistência, é uma ação de transformação. Toda a micropolítica, toda a ação que a gente vai fazer vai refletir no outro. A grande política trabalha sobre algo que pode ser visto. Então, enquanto não acontecer uma morte na escola onde eu estava trabalhando, ela não vai ser vista. Se excluir, resolver esse problema, a gente teria vários problemas resolvidos, porque a gente vive um sistema de exclusão, né? Meu nome é Luênia Graciene Silva Guedes, eu tenho 29 anos, sou artista educadora, trabalho na Resistência Artística de Brasília. Atualmente tenho trabalhado num projeto que chama Mediato, que trabalha com mediação de teatro em escolas públicas. Quando a gente está muito conectado com o nosso desejo, com o que move a gente no mundo, acaba que o nosso trabalho se direciona para esse lugar, né? O lugar que eu escolhi no mundo para atuar tem muito a ver com esse lugar da expressão, que eu acho que tem a ver com teatro, né? Quando eu tô com os adolescentes, eu costumo até às vezes falar um pouco da minha história, porque eu me vejo neles também. Quando eu era estudante, eu era adolescente, eu estudava no Paranoá, numa situação também de cidade satélite violenta. Eu me lembro do dia que a polícia entrou na nossa escola e tirou um colega meu amigo, porque ele tinha desenhado na parede, feito algo que fosse um dano ao patrimônio. E isso foi super traumático para todo mundo, assim. O meu amigo, ele nunca mais se inseriu na escola da forma como era antes, porque ele entrou para o rol dos marginalizados. Ele era negro, ele era um incompreendido, ele não cabia dentro das regras da escola. Então, a gente exclui uma pessoa que estava tentando se inserir e não resolve, né? Se excluir, resolvesse o problema, a gente teria vários problemas resolvidos, porque a gente vive um sistema de exclusão, né? Não reproduzir o que a gente não gosta, só pra gente pensar um pouco sobre isso, tá? Pra gente pensar se a gente realmente gosta desse tipo de relação. Quando eu vou fazer a mediação com os estudantes e a gente vai falar quais são as regras do teatro, né? A gente tem regras. Toda a nossa dinâmica dentro da sala de aula com regras. Todo jogo tem regra. Mas pode ser um jogo prazeroso, ou pode ser um jogo punitivo, ou pode ser um jogo violento. A gente tem uma situação de conflito aqui na cena. Como que a gente vai resolver essa situação sem ser na violência, sem ser na porrada? Quais são as outras formas que a gente pode resolver essa situação de conflito? E eles vão criativamente, porque todo mundo é criativo, todo mundo tem essa possibilidade, esse impulso criativo, eles vão conseguindo mudar o caminho, que é um caminho da violência. Tem formas, mas que exige trabalho, exige um trabalho diário, que exige um esforço de, como que a gente pode fazer diferente? Qual seria a outra alternativa? Mais responsável, mais autoral, né? Qual é a minha autoria disso? Se passar perto de mim, eu vou descer a porrada. Volta aqui, deixa eu falar com você. Preciso conversar. O que você quer, garota? Preciso conversar, na então, boa. conversa, pode falar. Eu gosto muito de ver a micropolítica nessa perspectiva da autorresponsabilidade, que às vezes cai num lugar que é um jargão, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Mas eu acho que a gente não pode deixar essa frase ficar gasta, né? Não pode deixar ela ser repetida e a gente parar de entender o que é isso. De que forma o que eu estou fazendo no mundo é uma ação de resistência, é uma ação de transformação, é uma ação que vai gerar uma mudança no outro. Toda a micropolítica, toda a ação que a gente vai fazer vai refletir no outro. Eu escolhi uma pauta para a minha vida, né? Que é essa pauta da educação. Eu tenho trabalhado com invisíveis, com alguns estudantes invisíveis,
com pessoas que são invisibilizadas na nossa sociedade. E a grande política trabalha com o que é visto. A grande política trabalha sobre algo que pode ser visto. Então, enquanto não acontecer uma morte na escola onde eu estava trabalhando, ela não vai ser vista. Se eu desse mortal daquele ali, eu ficava bem chocada. Estrela, reversão, mortal. Cada grande política é feito por um indivíduo. Assim como eu sou um indivíduo, uma cidadã, a gente imagina que tem um outro cidadão que está ali também pensando aquilo. Então, se um estudante que eu trabalho, que eu me relaciono com ele, eu consigo acessar ele de uma forma, afetar ele, né? De uma forma onde eu consigo gerar uma reflexão de mais autorresponsabilidade, de atuação e autoria no mundo, eu fico pensando que isso também poderia ser possível para quem faz a macropolítica. De se colocar nesse lugar também de cidadão e ainda mais uma responsabilidade muito maior, porque esse cidadão acaba representando muitos outros. Palmas para eles, palmas! A gente chega numa escola e a escola fala em produto. Eu não vou entregar esse produto para os pais. E o produto é que estão querendo dizer uma criação da criança, criação artística. Eu fui conversar com um adolescente essa semana passada sobre o ingresso na universidade, que era uma seleção, não era um ingresso, né, democrático, era seletivo. E esse adolescente de escola particular falou pra mim que tinha que ser assim porque tinha que ter concorrência. Então a lógica que ele tem, que ele aprendeu, é uma lógica mercadológica, que a gente precisa ter concorrência e não colaboratividade, né? Bom dia. Como está? Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Essa é a Luênia. Eu sou a Luênia. E aí? Tudo bem com a senhora? Estou fazendo parte desse programa da TV Senado, né? Porta Aberta. E acho que vai ser uma oportunidade interessante da gente aproximar duas perspectivas, né? Duas pessoas, duas mulheres no mundo, né? Que não se conhecem, que nunca se viram. E acho que é uma oportunidade real de diálogo, né? Que é quando a gente vai ter uma conversa, a gente não sabe onde é que isso vai dar. Exatamente. Onde a gente não sabe o que vai sair, nem, né? A gente vai construir algo novo. Então acho que o diálogo é sempre uma oportunidade da gente criar algo novo, né? Eu acho que é uma iniciativa muito interessante da TV Senado e levando em conta que são duas mulheres, a visibilidade é uma palavra mágica. Sim. Quando a gente está trabalhando com educação, a gente está trabalhando com os invisíveis. E como que a gente pode atuar para trazer visibilidade para esse lugar de tanta invisibilidade, né? E a gente atua, então, dentro das escolas públicas, levando quase sempre a primeira experiência com uma obra teatral. E nessa forma a gente consegue entrar dentro da escola pública trazendo um projeto que a gente pode sensibilizar o estudante e trazer também uma possibilidade de autoria, né? De apropriação do equipamento cultural, de apropriação do seu lugar de fala, de mudança desse lugar da invisibilidade. Na macropolítica a gente trabalha com o que é visível, né? Com o que é visto, o que traz de repente uma manchete ou uma audiência, né? E a micropolítica, que é, por exemplo, o trabalho que a gente faz na escola, né? Quando a gente está muito conectado e engajado nesse trabalho, né? A gente está atuando de forma política. A política, ela está em tudo na nossa vida. Então, quando você fala de uma micropolítica, ela é também, e você tem nessa micropolítica, nesse espaço pequeno de atuação, do ponto de vista territorial pequeno, porque ele é muito grande, em outro ponto de vista, com outro significado, é um trabalho de resistência
a pobreza, as vulnerabilidades. Então, eu posso considerá-lo uma macropolítica, porque trata-se de uma política pública. Quando se fala de macropolítica, se fala muito na ideia de uma política global, de uma política que envolve decisões sobre o Brasil como um todo, sobre a sociedade em geral, né? E é claro que tem muita gente que quer que esse espaço ele seja um espaço distante do povo. Recentemente, o Congresso Nacional, ele retirou, e o governo também, o governo propôs e o Congresso terminou retirando na reforma do ensino médio, da base curricular, o ensino de filosofia, de sociologia, considerando que não eram disciplinas fundamentais para, por exemplo, alguém que vai estudar e vai fazer um ensino técnico. Eu considero isso um erro, porque a filosofia ela ensina a pessoa a pensar. Aliás, a filosofia ensina até a pessoa a se conhecer. Quem estuda em escola pública precisa ter uma educação tecnicista, uma força braçal, e aí a gente continua a mesma lógica colonialista que vem se arrastando até hoje. E o ensino superior de qualidade, ele é para poucos, então a gente precisa de uma seleção super difícil para que só as pessoas que tiveram mais privilégios, né, consigam ingressar nessa educação superior. Mas como mudar isso? Esse é um desafio. Esse é o nosso Brasil. desafio. A forma fala muito do conteúdo, então uma escola que a sua forma tem uma semelhança muito grande com o presídio. A gente chega na escola e a gente encontra arames farpados. A presença da polícia quase sempre não é para proteger os estudantes, mas é numa relação de vigilância. A gente tem casos de muitos estudantes que vão armados para a escola, então eles vivem numa situação de vulnerabilidade social. E esses são os conteúdos que eles trazem também para a sala de aula. Não encosta em mim, não! Não encosta em mim, não! Posso estar atuando de forma política dentro da escola. Ainda que seja uma micropolítica, que é o que a gente está tentando trazer aqui, essa importância, mas que eu sinto que a gente consegue plantar uma semente transformadora, né? São 60 mil assassinatos por ano no Brasil. Destes, 59% são de jovens. Então, nós temos 32, 34 mil jovens negros assassinados por ano no Brasil. São jovens entre 14 a 29 anos de idade. É uma geração, é mais do que uma geração que está sendo dizimada no Brasil. Só a participação, só um projeto como esse seu, que você participa, que você integra, que vai despertando a consciência e vai fazendo com que esses jovens que comecem a participar politicamente, com consciência, eles possam interferir na realidade. O nosso desafio é conseguir transpor essa distância, né? Sim. E essa modificação da perspectiva do que pode ser o poder. Que o poder pode ser também uma perspectiva de saber. Essa cara bonitinha, pelo amor de Deus. Então, queria agradecer essa possibilidade, né, essa oportunidade de diálogo. Eu também lhe agradeço muito a visita, a conversa, muito enriquecedora. Essa conversa, ela é indispensável para a política se modificar e para que a gente possa criar leis, fazer leis que dialoguem com essa situação da juventude em nosso país.